Bom dia, povo amado. Graça e paz a todos. Vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica do livro de Salmos, esse dia lindo e maravilhoso. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura, o último vídeo falando do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu dei ênfase ao amor do salmista pela palavra do Senhor. E agora eu quero falar do capítulo 6 em diante. Não vamos falar todos os capítulos, porque são 150 capítulos do livro de Salmos e iriam demorar muito. Então, estarei compartilhando aqueles que destacaram na minha leitura, aqueles que chamaram a minha atenção. Então, assim, vamos para o capítulo 8. E no capítulo 8, eu coloquei aqui, né, como é grande o amor de Deus, como é surpreendente o amor de Deus por nós. Então aqui fala da glória de Deus e da dignidade do homem, o capítulo 8. Então vamos ler aqui, ó. Versículo 1. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então fala do nosso Deus Criador, fala que os céus e a terra, tudo foi modelado, criado por Deus, obras de suas mãos, e fala que a glória do Senhor nos céus, as estrelas, as galáxias, são magníficas. E aí ele faz uma comparação: o que é o homem para que se lembre dele? E aí fala que Deus nos criou um pouco menor que os anjos, e nos coroais com glória e honra, nos criais a imagem e semelhança dele, assim como ele é cheio de glória, assim como ele é majestoso. Ele nos criou com uma glória, nós fomos criados perfeito, e ele nos deu o domínio, ele nos deu toda a autoridade. E nós sabemos a história que o homem, ele desobedeceu a Deus, escolhendo comer do fruto proibido, e assim ele entregou o governo que Deus deu a ele na mão de Satanás. Mas sabemos também que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi ao mais fundo do inferno e tomou as chaves da morte e nos deu vida e nos deu autoridade. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, enviou o Consolador, seu Espírito, para estar conosco, e os céus aguardam a restauração de todas as coisas para liberar o nosso amado de volta à terra, e assim todo o reino se entregue a ele, em nome de Jesus, amém. E aí nós vamos no capítulo 9. Também me chama a atenção o versículo 7 ao versículo 10. No capítulo 9 eu botei aqui, né, que o salmista, ele fala que o Senhor é o nosso refúgio, e ele não decepciona os filhos que o buscam, né? Então olha o que ele fala, ó. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então todo reino, todo governo já é de Deus. Embora nós saibamos que as potestades, principados têm atuado nesse mundo, mas eles são limitados, seus tempos está sendo contado. Então, assim, cada dia que passa, mais Satanás sabe que o seu fim está chegando, e o governo já pertence a Deus, e em breve todo joelho se dobrará diante dele, amém? E aí versículo 9 fala: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Então quando nós estamos angustiados, estamos abatidos, estamos aflitos, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso lugar de conforto, amém? E aí versículo 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti,
Porque tu, Senhor, não decepciona os que te buscam, aquele que conhece verdadeiramente o nome de Deus, quem Ele é, confia nele, porque sabe que Ele é fiel e verdadeiro. E aí, no capítulo 10, eu achei interessante o versículo 1 que ele fala assim, ó: Senhor, por que permanece longe? Por que te esconde em tempos de tribulação? E aí ele vai falar sobre o oprimido, vai falar sobre a causa do órfão, da viúva. E aí no final ele fala, né? No versículo 17: Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles e inclinarás os teus ouvidos para fazer justiça ao órfão e ao oprimidos. Então o que eu peguei de lição aqui? Que quando nós estamos em tribulação, estamos passando por problemas na vida, é como a leitura de Jó. Então é maravilhoso a dinâmica da Bíblia, que antes de entrar em Salmos nós vimos a vida do sofrimento de Jó. E aí a gente entra no livro de Salmos, cara, faz uma conexão perfeita, porque ele fala aqui, né? Senhor, por que permanece longe? Por que te escondes em tempo de tribulação? É o que Jó estava vivendo. Jó achava que Deus estava longe dele, ele achava que Deus tinha se escondido dele, que Deus não estava mais ouvindo suas orações, e essa é a realidade de todo ser humano que passa por tribulação. É natural a gente passar por sofrimento na vida e fazer um diagnóstico que Deus esqueceu de nós, que Deus está longe de nós, que Deus virou o rosto dele de nós. Mas isso não é uma verdade, isso são mentiras do diabo em nossa mente para que nós possamos fazer como Adão, se esconder da presença de Deus enquanto Ele está nos procurando para nos curar, para nos dar vida eterna. Amém, galera? Então, assim, eu achei bem interessante esse capítulo 10 aqui. E ele conclui que sim, com certeza o Senhor fará justiça aos seus oprimidos, fará justiça aos seus órfãos, porque o Senhor nos ama. E aí, nós vamos aqui para o capítulo 11, galera. E aí o capítulo 11 eu também quero fazer um paralelo lá com Jó de novo, porque ele fala o seguinte, versículo 4: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, Ele odeia os que amam a violência ou aqueles que amam a maldade. Versículo 7: Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Por que eu estou falando que quero fazer um paralelo com Jó? Lá em Jó, no capítulo 35, Eliú fala uma verdade, ele fala o seguinte: se fores justo, o que darás? Ou o que receberás ele da tua mão? O que Deus vai receber da sua mão se tu fores justo ou injusto? A tua impiedade poderá fazer mal a outro como tu, e a tua justiça poderá ser aproveitada por um mortal. Mas isso não vai afetar a Deus no sentido de colheita. Então, assim, aquilo que nós plantamos, eu falei bem isso lá no vídeo. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se a gente for justo, vamos colher justiça. Se nós formos injustos, vamos colher correção. E mais isso, eu estava falando que essa ação de plantar e colher, isso não atinge a Deus. Mas eu não estava dizendo, já deixar bem claro aqui, que eu não disse que a nossa impiedade ou a nossa iniquidade ou a nossa justiça, isso não afeta a Deus no sentido de sentimento, porque Deus, Ele é Pai. Deus é bom. A gente vai falar no Salmo 23, a bondade do Pai. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu bom Pai. Então, assim, o bom Pai, lógico que ele vai ficar sentindo se seus filhos praticam injustiça, se seus filhos praticam iniquidade. Lógico que ele vai ficar feliz se seu filho pratica a justiça. Então, Deus, Ele é um Pai pessoal. Ele, ao mesmo tempo que Ele é um Pai coletivo, Ele é um Pai pessoal. Ele te vê, Ele te assiste o tempo todo. Ele se alegra
quando nós estamos diante de sua palavra. Ele se alegra quando nós entramos no secreto, em nosso quarto. Ele se alegra quando nós estamos simplesmente sentados, mas querendo ouvi-lo e não temos palavras para falar com ele, ou não temos força, mas estamos naquele lugar. Então o Pai que nos vê no secreto nos recompensará. Então quero que deixar bem claro, irmãos, que o Senhor se importa. O Senhor se importa com a nossa justiça. O Senhor se importa se cometemos injustiça, no sentido de sentimento, no sentido de humanidade, no sentido de pessoa, no sentido pessoal. E a nossa justiça é totalmente importante para o Senhor, porque Ele é o nosso bom Pai e Ele quer o bem para os nossos filhos, para os seus filhos, que somos nós. Então lá em Eliú, ele está falando uma verdade. Ele está falando que aquilo que o homem planta, isso não vai afetar a Deus, no sentido que não vai ser Deus que vai colher, vai ser o homem. É isso que eu quero deixar claro. Beleza, galera? Então terminamos aqui e a lição é essa: Deus se importa conosco, sim. Amém?